Boa tarde, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Muito legal estar aqui mais uma vez para a gente poder conversar. E hoje um tema super legal, né? A gente ficar em stand-by, ficar sempre preparados, né? Prontos para poder agir. Muito legal esse tema. Eu fico impressionado com a criatividade da liderança de vocês aí para poder gerar uns temas tão diferentes assim, né? Eu quero aprender com eles a fazer isso. Muito bom. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre estar sempre pronto para anunciar o Evangelho, por atitudes e por palavras. Estar sempre pronto para anunciar o Evangelho, por atitudes ou por palavras. 1 Pedro, capítulo 3, no verso de número 13, vai dizer assim, ó: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. É melhor sofrer fazendo o bem do que fazendo o mal. Com base nisso aqui, com base na carta de Pedro, essa primeira carta, eu queria perguntar para vocês se em algum momento da vida de vocês, vocês já se relacionaram, já conversaram com alguém que é estrangeiro. Você já esteve com alguém de outro país? Já esteve com alguém de outro país? Né? Eu também já estive. Talvez você teve a oportunidade de viajar para outro país e encontrar pessoas de outros países. E é interessante a gente perceber que quando eu, por exemplo, estou em outro país, ou quando eu estou vendo pessoas de outro país, estou me relacionando com elas, eu vejo elas se comportando de uma maneira diferente como a gente se comporta aqui, eu fico assim, gente, por que ele está fazendo isso? Que coisa estranha que ele está fazendo. Olha só, ele pegou o guardanapo de um jeito diferente. O que é aquilo que ele está fazendo? A gente fica assim um pouco espantado, né? De ver as pessoas de lugares diferentes fazendo coisas diferentes de nós. E a verdade é que quando a gente vai para outros lugares e lá nós somos os diferentes, as pessoas também ficam nos observando os nossos comportamentos, observando o que a gente faz, e às vezes elas olham para a gente fazendo uma coisa que é diferente do que elas fazem, e elas pensam assim, ele é louco, olha lá o que ele está fazendo, que loucura é essa? Que coisa é essa que ele está fazendo? De onde ele tirou isso? Por quê? Porque pessoas de culturas diferentes fazem coisas diferentes. Aqui mesmo no Brasil, o Brasil é um país muito grande, né? Então eu fico pensando que às vezes eu faço algumas coisas como mineiros aqui, que vocês falam assim, nossa, que coisa que esse cara fez. Que estranho. Quer um exemplo? Olha, é muito estranho para mim a cultura dos beijinhos, né? De cumprimentar dando beijinhos, porque eu sou acanhado, sou mineiro e acanhado. E aqui o que vocês fazem? Vocês dão beijinhos, né? Vão cumprimentar, dar um beijinho no rosto, um abraço, né? E apesar do mineiro ter aquela fama de ser carinhoso, a gente é carinhoso assim, sem toque. Mas aqui é muito normal. E aí eu fui me acostumando com isso. À medida em que a gente foi convivendo com as pessoas, a gente percebeu que só estender as mãos não era suficiente, que elas queriam se aproximar um pouco, né? E abraçar. Isso é legal. Mas é diferente do lugar onde eu venho. Aqui não é assim. Por exemplo, outra coisa muito diferente. A forma que vocês comem pizza. Para mim é muito louco o jeito que vocês comem pizza. Vocês são muito educados. Lá a gente come com guardanapo, aqui vocês comem com garfo e faca. Né? E outra coisa, vocês não põem ketchup na pizza. Oxi! Outro dia eu fui num lugar, eu pedi uma pizza, eu pedi ketchup e falaram que na pizzaria não tinha ketchup. Eu falei, por quê? Porque aqui a gente não come ketchup na pizza. Eu falei, que loucura!
Lá em Minas a gente come até sorvete na pizza, se der mole, quanto mais ketchup, né? Mas olha só como as coisas são quando a gente se depara com pessoas de culturas diferentes, né? Você teve alguma experiência assim, de ver alguém fazendo uma coisa que para você era estranho? Já teve? Pois é normal isso acontecer, né? Por exemplo, lá na Índia, se você for cumprimentar alguém com a mão esquerda, a pessoa vai falar com você assim, nojento. Por quê? Porque eles usam a mão esquerda para poder fazer as suas necessidades, usar as coisas que são sujas. Então, por exemplo, eles vão pegar em coisas sujas com a mão esquerda. Depois do banheiro, eles usam a mão esquerda para se limpar. Se você estende a mão esquerda para eles, que nojo, credo! Aqui não, aqui a gente estende qualquer mão, a gente dá as coisas um para o outro comer com a mão esquerda, com a mão direita, mas lá não é cultural. Na Indonésia, você sabia que mascar chiclete é permitido, mas é crime vender e comprar chiclete lá? Você sabia disso? Olha que loucura! Tem uma lei de 1970 lá que proíbe vender e comprar chiclete. Então são coisas que demonstram que pessoas de culturas diferentes têm hábitos diferentes. Se chegasse na Indonésia sem saber disso, eu chegava mascando chiclete fazendo uma bola. Por quê? Porque para mim é normal. É normal eu fazer isso, né? Júnior, mas o que isso tem a ver com a nossa mensagem? Bom, a ideia aqui central é que, como a gente é de cultura diferente, pode acontecer 3 coisas, normalmente. Você olhar para a maneira como a pessoa faz algo diferente e falar assim, que legal, me amarrei, quero fazer igual. Por isso a gente importa muita coisa dos americanos, né? A gente olha eles fazendo umas coisas lá que são legais e a gente fala assim, quero fazer igual. Ou você olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo e falar assim, credo, tô fora. Ou, em terceiro lugar, a gente ficar em dúvida e fazer uma pergunta. Por que você faz assim? Então, quando a gente se depara com pessoas de culturas diferentes, a ideia é que a gente fique em uma dessas 3 áreas. Ou eu quero fazer igual, ou eu tô fora, ou eu quero perguntar, porque eu fiquei curioso por que as pessoas fazem daquele jeito. É isso que acontece. E Pedro está nos dizendo aqui, nessa carta dele, que nós não somos deste mundo, que nós temos uma outra pátria que não é essa, que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Vou te mostrar, está escrito aí em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 11 e 12. Vou pedir o pessoal para projetar para a gente, 1 Pedro 2, 11 e 12. Olha o que ele diz, olha, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele está dizendo assim, vocês são estrangeiros. Olha só, essa carta de Pedro está tentando nos mostrar o tempo todo, se você tiver um tempo essa semana, leia essa carta que você vai ver que ele está tentando nos demonstrar que nós não somos dessa terra. Que nós somos de outro lugar. Que a nossa pátria não é aqui. Que nós somos peregrinos e forasteiros. E que por isso nós devemos ter um modo de viver que as pessoas ou queiram repetir, algumas vezes porque elas acham que o nosso modo de viver é muito santo, elas podem não querer repetir, ou no máximo que façam elas ter curiosidade de nos perguntar por que vivemos assim. É isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo que nós precisamos viver de forma diferente. O apóstolo Paulo também vai dizer aos Filipenses, em Filipenses 3:20, que nós não somos daqui, a nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. E nós devemos viver como as pessoas do céu vivem. Então, basicamente, Pedro está voltando naquelas 3 coisas que eu falei. Por a gente não ser daqui, o normal, que as pessoas olhando para nosso modo de viver diferente, é que elas podem, por algum motivo, gostar do modo que a gente vive. Falar assim, olha, esse menino vive de um jeito diferente. Essa menina vive de um jeito diferente. Eu quero viver como ela. Eu quero viver como as pessoas do lugar de onde ela vem, para onde ela vai, vivem. Ou no mundo hostil, como é o mundo que a gente vive, e hostil inclusive às coisas boas, as pessoas podem nos maltratar justamente por causa das nossas boas obras. Mas ele está dizendo, nesse texto que nós lemos, que quer seja porque elas gostem do jeito que a gente vive,
ou porque elas não gostem do jeito que a gente vive, elas ficarão curiosas. E elas perguntarão, quer para nos acusar, quer para descobrir mais para viver igual a gente. Por que a gente vive do jeito que vive? Por que você faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz o que todo mundo está fazendo? Que loucura é essa? Está todo mundo fazendo isso e você não faz? As pessoas elas vão ficar curiosas. E Pedro vai dizer para a gente o que nós devemos fazer em cada uma dessas situações. Quais situações? Caso as pessoas gostem do jeito que a gente vive e queiram viver como a gente. Caso elas não gostem, nos maltratem. E caso elas nos perguntem por que a gente vive assim. Ele vai dizer como a gente deve fazer em cada uma dessas situações. Mas antes ele faz questão de dizer como é que nós devemos viver. A primeira coisa que ele faz é isso, é dizer como nós devemos viver. Como é que nós, que não somos dessa terra, que estamos caminhando em direção ao céu, devemos viver. E aí Pedro vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer que o estilo de vida das pessoas do lugar para onde nós vamos, para a pátria celestial, para perto de Jesus, o estilo de vida dessas pessoas é um estilo de vida baseado em fazer o bem, em fazer o que é certo. E aí ele vai dizer aqui no versículo 1 Pedro 3,13, ele diz assim, ó, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Pedro ele está dizendo aqui, quando ele diz se forem zelosos, ele está dizendo assim, que nós devemos estar sempre prontos para fazer o bem, sempre prontos para fazer o certo. Essa palavra zeloso aí, lá na origem grega dela, vou te ensinar uma palavra grega, significa zelotai. Lá no grego ela é chamada de zelotai, ela é apresentada assim, zelotai. E o que significa zelotai? Significa alguém que está com o coração ardendo de vontade para fazer o bem. O coração dessa pessoa arde. Quando ela está entre a opção de fazer o bem e fazer o que é errado, o coração dela arde, queima de vontade de fazer o bem. Ela quer fazer o bem. E aí significa que ela é intensa em fazer o bem. Que ela faz o bem de todo o coração, com toda a alma. Ela é zelosa por fazer o bem. E ele está dizendo que nós devemos ser zelosos, prontos, intensos em fazer o bem. A gente precisa entender que o errado é errado ainda que todo mundo esteja fazendo. E que o certo é o certo ainda que ninguém esteja fazendo. A gente deve se comportar de forma boa, bondosa, de forma certa, ainda que todo mundo esteja andando no sentido oposto. Para quê? Para que as pessoas fiquem curiosas e perguntem, por que você não foi? Está todo mundo indo para lá. Está todo mundo fazendo isso. Por que você não fez? Ele está dizendo, nós devemos estar sempre prontos para fazer o que é certo. Sempre prontos para fazer o que é certo. Esse é o estilo de vida das pessoas que vão para aquela pátria lá que ele está apontando. Que ele diz que aqui nós somos peregrinos e forasteiros e que estamos indo para uma pátria celestial. É o estilo de vida de pessoas que querem sempre fazer o que é certo. É claro, né, que querer nem sempre é poder. Às vezes a gente dá uma escorregada, né? Você faz o certo o tempo todo? Faz o certo o tempo todo? Não, eu também não. Às vezes eu faço uma coisa errada. Mas a grande questão é que até quando a gente erra, a gente tem uma oportunidade de fazer as pessoas perguntarem assim, por que você fez isso? Porque lá no mundo é normal as pessoas darem uma pisada no pé da outra e ir embora sem falar nada. Mas nós que não pertencemos a essa terra, quando a gente erra, a gente volta atrás e fala assim, me desculpa. A gente age de forma diferente. A gente age de um modo que as pessoas não fazem mais aqui. E as pessoas olham para a gente e falam assim, uau, você me pediu desculpa. Que coisa. De onde você é? Que cultura é essa? Por que você me pediu desculpa? É porque eu estou sempre pronto para fazer o que é certo. Ainda que em algum momento eu erre, eu volto atrás e corrijo. Porque eu quero fazer o que é certo. Aí Pedro diz que se formos zelosos para fazer o bem, como nós devemos ser, porque nós não somos daqui, como nós devemos ser porque somos de uma pátria diferente dessa, o normal é que as pessoas queiram nos fazer o bem, que elas não queiram nos fazer mal. Quem é que há de vos maltratar se for zelosos de fazer o que é bom?
Ele está dizendo, o normal é que se vocês forem zelosos em fazer o que é bom, as pessoas queiram fazer o bem para você. Não é normal uma pessoa maltratar alguém que fez o bem. Imagina você chegar com um presente para alguém e ela te dá um tapa. Oh, que doideira é essa? Eu estou fazendo bem para você está me dando tapa, que loucura. Não é normal isso acontecer. O normal é você dar uma flor e ela te dá um abraço. E essa é a ideia. Pedro está dizendo para a gente aqui que na primeira situação é que as pessoas olhem para a gente e queiram nos fazer o bem. E mais do que isso, queira fazer aquilo que a gente está fazendo. Queira viver do jeito que a gente está vivendo. Nos façam bem, porque nós fizemos coisas boas para elas, e ainda queiram viver da forma que nós estamos vivendo. Isso é verdade, gente. A verdade é que as pessoas, na grande maioria das vezes, elas se sentem abençoadas e privilegiadas quando tem do lado delas alguém que faz sempre o que é certo. Alguém que faz sempre o bem. As pessoas se sentem privilegiadas. Imagina só, se você for uma pessoa que é zelosa por fazer o certo, os seus amigos vão se aproximar de você porque eles sabem que em você eles vão encontrar esperança. Se você for uma pessoa zelosa por fazer o que é certo, a sua família vai olhar para você de modo diferente. Sua família vai olhar para você com respeito, com admiração, vão ter confiança em você. Os seus vizinhos, imagina, se eu abrir uma vaga no apartamento lá do prédio e você vai mudar para lá. Antes de você morava um cara muito louco, uma família que tinha um adolescente muito louco lá. O menino colocava música alta, e brigava, e batia porta e tal. Aí, de repente, você chega lá e você é diferente. Aí os seus vizinhos falam assim, uau, ele é diferente. As pessoas vão notar em nós a diferença. E elas vão se sentir abençoadas por ter ao lado delas pessoas como nós. Pessoas que querem fazer o certo. Então, seus pais vão se sentir abençoados. Os seus amigos vão se sentir abençoados. Os seus líderes vão se sentir abençoados. Porque você é uma pessoa assim. E elas não vão querer te fazer mal. Porque não é normal fazer mal a alguém que nos faz o bem. Alguém que busca fazer sempre o certo. Mas é interessante pensar que Pedro, ele não é inocente ao ponto de pensar assim, um cristão nunca vai sofrer. Ele não é inocente. Ele está dizendo que o normal é que as pessoas não queiram nos fazer mal porque a gente faz o que é certo. Mas ele diz que existem casos em que nós podemos sofrer. Ele não pode ser inocente, sabe por quê? Porque ele andou com a pessoa que mais bem fez e mais sofreu. Quem foi? Jesus. Pedro viu Jesus amando as pessoas e sofrendo por amar elas. Pedro sofreu quando ele foi apresentado diante das autoridades em Atos dos Apóstolos. E Pedro tinha consciência de que as pessoas para quem ele estava escrevendo essa carta também estavam sofrendo. Olha o que diz aí, por exemplo, o versículo... Quer ver? Capítulo 5, versículo 9 de 1 Pedro. O pessoal vai colocar para a gente. 1 Pedro 5, 9. Olha, resisti-lhe firmemente na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele está dizendo assim, vocês estão sofrendo, eu sei. E outras pessoas estão sofrendo como vocês. A gente não pode ser inocente. A gente sabe que por a gente viver como Cristo vive, por a gente viver de forma diferente dessas pessoas, em alguns momentos a gente vai sofrer. A gente sabe disso. E aí ele vai dizer para a gente o que a gente deve fazer caso a gente sofra por fazer o que é certo, o que não é normal para ele. Ele diz que o normal é que as pessoas não queiram nos fazer o mal. Mas ainda assim ele diz que pode acontecer das pessoas nos fazer o mal, e ele diz o que nós devemos fazer. A primeira coisa que ele nos diz está aí no versículo 14. Ele diz que devemos nos sentir felizes. Olha lá. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Alguém mais, uma outra pessoa disse isso certa vez. Ele disse assim, bem-aventurados sois vós quando perseguidos pela justiça, porque de vocês é o reino dos céus. Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 10, no Sermão do Monte, o mesmo que Pedro está dizendo aqui. Que se nós formos perseguidos por fazer o que é justo, nós devemos nos sentir felizes. Mas por que, Júnior? E como a gente pode se sentir feliz? Se a gente, ao invés de ser recompensado quando faz o bem, a gente é maltratado. Como isso pode acontecer? Como eu vou me sentir feliz quando alguém me faz mal? As pessoas aqui do tempo de Pedro,
elas tinham uma mentalidade que para nós pode parecer estranha. Elas acreditavam que Jesus sofreu tanto e que se elas sofressem por fazer o que é certo, elas se pareceriam mais com Jesus. E por isso elas se sentiam felizes. Porque elas sofriam por amor a Jesus. Jesus sofreu tanto por elas que elas preferiam sofrer do que vivessem uma vida muito legal, mas vivendo igual todo mundo vivia. Então elas preferiam renunciar às coisas. Elas preferiam abrir mão do estilo de vida que todo mundo está vivendo para viver do jeito que Cristo queria que elas vivessem, ainda que elas tivessem que sofrer por isso. Isso é uma coisa que vocês vão aprender no futuro. Hoje, vocês assim pedem alguma coisa financeira para o pai de vocês, para a mãe de vocês, e eles falam assim, eu não tenho dinheiro. E aí vocês ficam assim, você é bobo. Você tem o cartão, vai lá e passa no cartão. Aí quando vocês crescerem, começarem a lidar com questões financeiras, vocês vão pensar assim, nossa, era verdade, meu pai realmente não tinha dinheiro naquela época. A gente vai entender isso. A gente começa a ficar mais parecido com as pessoas quando a gente vive o que elas vivem. Vocês entendem isso? Quando você começa a viver o que as pessoas estão vivendo, você se torna parecida com elas. Hoje, não, meu pai não quer me dar dinheiro. Ele não quer me dar grana, mas no futuro, quando você tiver suas dificuldades financeiras, você vai pensar assim, é verdade, nem sempre ele tinha para me dar. Então é isso que está acontecendo. As pessoas estavam sofrendo como Cristo sofreu e elas ficavam felizes porque elas estavam se parecendo com Cristo. Porque as pessoas estavam maltratando elas porque elas se pareciam com Cristo. E por isso elas ficavam felizes. Eu vou ficar feliz aqui porque as pessoas estão me achando digno de sofrer por Cristo. Porque eu vivo como ele vive. Fantástico isso, né? Coisa louca para o nosso tempo, né? Ninguém quer sofrer, mas naquele tempo eles se sentiam felizes, porque eles estavam se parecendo com Cristo. A segunda coisa que Pedro vai dizer é que caso a gente venha sofrer, a gente não deve ter medo das pessoas que nos fazem sofrer. Mas ele não diz assim só, não tenho medo, ponto. Ele fala para a gente não ter medo e diz por que nós não devemos ter medo. Ele diz assim, não se amedrontem. Ele está usando Isaías capítulo 8. Olha só, ele está pregando aqui. Ele está usando o que Isaías disse no capítulo 8. E ele diz assim, não se amedrontem, não tenham medo, mas antes santifiquem a Cristo no vosso coração. Santifiquem a Cristo como Senhor no vosso coração. Então ele está dizendo assim, vocês não precisam ter medo quando as pessoas te fizerem mal. Vocês não precisam ter medo. Sabe por quê? O Senhor da vida de vocês é Cristo e não as pessoas. Não é as pessoas que são Senhor da vida de vocês. A gente cantou isso aqui hoje naquela música que a gente disse assim, toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem sofreu em meu lugar. Ou seja, eu não tenho que ter medo porque Cristo sofreu por mim. Eu santifico Cristo no meu coração e eu não tenho medo das pessoas porque Ele é Senhor sobre a minha vida. Eu não tenho medo de falar do Evangelho por medo das pessoas me maltratarem, porque Cristo é Senhor na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar do Evangelho, porque Cristo é Senhor na minha vida. Ele é Senhor no meu coração. O medo não ocupa o trono do meu coração. A vergonha não ocupa o trono do meu coração. Antes, Cristo ocupa o trono do meu coração. E porque Ele está ocupando o trono do meu coração, eu não preciso ter medo de falar dele. Eu não preciso ter medo de viver como Ele quer que eu viva. Eu não preciso ter vergonha de falar do Evangelho. Porque Ele já sofreu por mim. E nenhum sofrimento, alguém me maltratar porque eu falei de Cristo, jamais vai se comparar ao sofrimento que Ele teve por mim. Então eu vou falar. Eu vou transbordar de Cristo. Vou falar do Senhor para todas as pessoas que cruzarem meu caminho. Eu vou estar sempre pronto para anunciar o Evangelho. Seja por atitudes ou por palavras, porque Cristo ocupa o trono do meu coração. Então não tenho medo, eu vou viver como Cristo quer que eu viva. E aí Pedro diz em terceiro lugar, que caso eu venha sofrer por fazer o que é certo, olha lá o verso 17, ele diz assim, é melhor sofrer fazendo o que é certo do que sofrer fazendo o que é errado. Cara, é melhor você sofrer sabendo que você está certo do que sofrer sabendo que você fez errado. Você fez errado, então o que você merece? Oxe, sofrer. Você fez errado mesmo. Agora, quando você está convicto do que você fez, o sofrimento não é do mesmo jeito, sabe por quê? A
paz ocupa o nosso coração, a gente está com a consciência tranquila. Você já sofreu porque fez uma coisa errada? Claro que já, né? Claro que já. Lá no fundo você sabia assim, eu mereço isso. É isso mesmo, eu vacilei. Agora, quando a gente sofre porque fez a coisa certa, lá no fundo a gente fala assim, eu estou sofrendo, mas eu fiz o que é certo. Eu não vacilei. Eu agi certo. E a consciência da gente fica como? A gente dorme, às vezes sofrendo porque alguém fez algo mal para a gente, mas com a consciência tranquila, em paz. Porque a gente sabe que fez o que é certo. Então Pedro está dizendo para a gente, é melhor que você sofra fazendo o que é certo do que sofrer fazendo o que é errado. E aí, por último, Pedro vai dizer para a gente que quer seja pela primeira opção, lembra lá que eu disse que algumas vezes as pessoas vão olhar para a gente, ver que a gente vive diferente e vai querer ser igual a gente? Quer seja por isso, porque elas querem ser como a gente, ou na segunda opção que eu acabei de falar, porque elas discordam da forma que a gente vive e querem nos maltratar. Nos dois casos, elas vão ficar curiosas sobre o porquê que a gente faz o que a gente faz. Por que você não pegou aquela menininha que estava lá te dando mole? Por que você não saiu com aquele menino? Por que você não fez isso? Por que você não faz o que a gente faz? Por que você não vai para todos os lugares que a gente vai? Qual é? Você devia ter ficado com a menina, cara. Que mole que você deu. Você não é homem, não. Tá vendo? Nos dois casos. Às vezes elas ficam curiosas para entender por que ele não fez. Ou às vezes elas nos perseguem dizendo, você não é homem, não? Mas nos dois casos, elas querem saber por quê. Por que não fez? Seja para poder se parecer com você, seja para acusar. Elas vão ficar curiosas. E o que a gente deve fazer? Pedro está dizendo para a gente aqui, o que a gente deve fazer quando as pessoas nos perguntarem o porquê que a gente vive como a gente vive? Chama o presbítero. O presbítero vem cá explicar por que eu vivo assim e não vivo daquele jeito. Chama o diácono. Chama o pastor. Eu indico o pastor Nilson para você procurar, ele é bem inteligente. Pede ele lá para explicar por que vocês não vivem como as pessoas vivem. É isso que ele está dizendo para a gente? Finge de louco. Se as pessoas perguntarem para você por que, finge de louco. Davi fez isso, né? Davi, na hora que o rei suspeitou de que ele era um invasor, Davi fingiu de louco. Essa é boa, né? Finge de louco quando as pessoas te fizerem perguntas difíceis. Não é isso que ele diz. Ele diz para a gente estar sempre pronto para responder. Esteja sempre pronto para poder falar. Mas ele diz que a gente deve fazer isso de dois modos. Primeiro, com mansidão. Com mansidão. E mansidão ela é fundamental, sabe por quê? No tempo de Pedro, no tempo em que essa carta foi escrita, no tempo de Jesus, havia um grupo que chamavam Zelotai. Tinha um grupo dessa época que chamavam Zelotai. Traduzido para nós, Zelotes. Era um grupo da época de Jesus. Tanto que tem um dos discípulos de Jesus que chama Simão o Zelote. Ele era um dos zelotes. E esses zelotes, essas pessoas do tempo de Jesus e do tempo de Pedro, eles eram chamados assim porque eles pareciam ser zelosos pela fé judaica. Eles pareciam ser zelosos pela fé judaica, eles queriam defender a fé judaica. Eles estavam querendo impedir que Roma continuasse oprimindo Israel. Eles queriam expulsar Roma de Israel. E eles não queriam que os deuses romanos entrassem na fé judaica. E eles estavam sempre prontos a fazer qualquer coisa que fosse preciso para proteger a fé. Inclusive, morrer. Por isso eles eram chamados de zelotes. Por quê? Porque eles zelavam pela lei, eles queriam cumprir-se a lei, não queriam que a lei fosse misturada com outras crenças. Mas o grande problema dos zelotes, sabe qual era? Eles não eram mansos. Da mesma forma que esses caras estavam prontos para morrer por aquilo que eles acreditavam, eles também estavam prontos para matar. E eles despertavam a fúria de Roma. E eles eram mortos. E aí em 70, depois de Cristo, quando Jerusalém é invadida e destruída pelos romanos, esses caras foram exterminados. Porque eles eram zelosos para defender o que acreditavam, mas não falavam com mansidão. Sabe qual é a diferença dos cristãos para eles? É que os cristãos nunca revidavam o sofrimento. Olha lá, Pedro está diante dos oficiais, do conselho romano, do sinédrio, ele é açoitado e ele não revida. Jesus está lá sofrendo
E as pessoas falam alguma coisa, faz alguma coisa, e ele não revida. Por isso o evangelho alcançou a gente aqui hoje, porque as pessoas foram sofrendo e elas se alegravam, se sentiam felizes por sofrerem, porque elas estavam parecendo com Jesus. Diferente dos zelotes, que desapareceram, que morreram. E aí ele vai dizer, em segundo lugar, que nós devemos fazer, responder às pessoas que perguntam para a gente, porque a gente vive assim, em primeiro lugar, com mansidão. Em segundo lugar, com a consciência tranquila. Sabe o que é? A gente não pode ser hipócrita. Então a galera que é hipócrita. As pessoas falam assim, por que você vai lá na igreja? Aí a pessoa levanta, vou te explicar. E ela vai começar a fazer um sermão de porque ela vai para a igreja, mas as pessoas olham para ela e falam assim, cara, é só discurso. De segunda a sexta, você é igual a gente. Aí no domingo você vai na igreja e quer arrotar a santidade para mim? Poxa. Agora você quer me corrigir aqui? Você faz o que eu faço e quer me corrigir? Nós não podemos ser hipócritas. A gente deve responder à razão da nossa fé, não com palavras inicialmente, mas com atitudes. Se você for ver a carta de Pedro, Pedro está dizendo para a gente assim, o primeiro sermão de todos vocês não deve ter uma palavra sequer. Olha o que está escrito, capítulo 3, verso 1, sobre as esposas. 1 e 2. Está dizendo que as esposas devem viver de forma exemplar, porque caso o marido delas não seja cristão, ele olhe para o exemplo delas, exemplo, não é pelo que ela está falando, é pela forma dela viver, e queira viver como ela vive. A primeira pregação nossa não precisa de palavras. Você não precisa de ficar falando. Você precisa viver. Para que as pessoas, curiosas pela forma que você vive, te perguntem. Aí você fala. E não é só falar, é estar pronto para falar. Preparado para responder. Se alguém te perguntar aqui, quem é Jesus para você? O que você vai falar? Se alguém te perguntar aqui agora, por que você serve a Cristo? Aí você vai falar assim, eu sirvo porque é bom. Aí fala, mas eu também acho bom o jeito que eu vivo. E aí, o que você vai falar? Você entende? Ele está desafiando a gente aqui a primeiro viver de uma forma que as pessoas olhem para nós e falam assim, eu quero ser igual. E desejando ser igual, ela se aproxima e fala assim, me conta seu segredo. Me fala o que eu posso fazer para ser igual a você, para fazer o que você faz, do jeito que você faz, para ter os resultados que você tem. Ele está nos incentivando a estar preparados, prontos, para responder para qualquer pessoa. Por que você acredita em Deus? Por que você não faz como eles? Por que você faz diferente? Mas ele diz que isso só vai acontecer, as pessoas só farão perguntas se a gente for diferente. Se a gente for igual, vou fazer pergunta para alguém que faz as mesmas coisas que eu, as respostas vão ser as mesmas que eu tenho. Eu quero perguntar coisas para pessoas que fazem coisas diferentes de mim, para que eu possa entender por que elas fazem. E aí hoje eu te pergunto, aliás, primeiro eu quero saber aqui uma coisa. Talvez você esteja mais pronto para poder falar aquilo que você ouviu aqui do que para viver. Isso não vai funcionar. Porque a gente ouve muita coisa, isso fica na cabeça da gente. E a gente chega lá, às vezes a pessoa faz uma pergunta e a gente fala, porque a gente ouviu. Mas não é porque a gente vive. E o problema é quando a gente fala e as nossas atitudes dizem o oposto. Isso é terrível, né? Eu sei que já aconteceu com você, eu tenho certeza disso. Que alguma vez na vida o pai de vocês falou uma coisa e fez outra. Eu tenho certeza que já aconteceu. Porque a gente é falho e isso acontece. Isso te deixa chateado, não deixa, quando acontece isso? Quando você percebe que seu pai ou sua mãe está te corrigindo em algo que ele vacila naquilo. Às vezes acontece. Isso deixa a gente chateado. Agora imagina você querer falar sobre um modo de viver para as pessoas diferentes. Modo de viver que você não vive. O que as pessoas vão dizer para você? É furada, tô fora. Você fala isso aí, mas você não acredita. Por que você está falando que eu não acredito? Porque você só fala, você não vive. Se você vivesse, eu acreditava. Agora eu te pergunto, você está pronto para anunciar o Evangelho
por atitudes e por palavras? Essa é a pergunta. Esteja pronto. Você está? Você está pronto para chegar na segunda-feira lá na escola e as pessoas olharem para você e falar assim: uau, é diferente. Eu quero ser igual. E se aproximarem e perguntarem? Fazerem perguntas? Nós precisamos orar por isso. Se você se sente pronto, você precisa orar para que você esteja ainda mais pronto. Se você ainda não se sente, é hora de você falar: Senhor, eu quero estar pronto. Eu quero estar preparado. Poxa, eu não quero ser como uma luz que a pessoa acende e esconde. Eu quero ser como uma luz que a pessoa acende e coloca num lugar onde todos vão ver. Eu quero ser uma boa influência para as pessoas. Esse é o nosso desafio hoje. Vamos orar por isso? Pedir o pessoal do louvor para me acompanhar aqui. Feche seus olhos por um instante. Curve sua cabeça. Eu queria que você entendesse isso. O grande desafio para nós hoje aqui é, como pessoas que não são dessa terra, viver de forma que as pessoas fiquem curiosas e nos façam perguntas. E estar pronto para poder responder por que a gente não vive como elas. Por que a gente vive diferente.